Olá, bem-vindo a mais uma temporada do programa Canal da Imprensa, agora em novo formato e com nova equipe. Você já sabe, para a nossa revista eletrônica, informação é responsabilidade. No programa de hoje, a temática que nós vamos explorar são as distopias e os mecanismos de dominação exercidos pela mídia. Se você nem imagina o que é uma distopia, nada de pânico. A galera do Canal da Imprensa está aqui exatamente para isso, para esclarecer, discutir e refletir. E para compor o debate de hoje, o debate super descontraído e informativo, estão presentes aqui comigo alguns dos articulistas que participaram da nossa edição. Eu quero apresentar para vocês Luciana Ferreira, seja muito bem-vinda, Guilherme Cavalcante, Juliana Dornelles e Daniela Fernandes. E aí, pessoal, tudo bem? Estão prontos para o debate? Tudo preparado? Tudo certo. Lembrando que você pode saber ainda mais sobre esse assunto acessando o nosso site. O endereço é www.canaldaimprensa.com.br. Se você já está no nosso site, se sinta à vontade para zapear pelo nosso conteúdo. Aqui na tela estão aparecendo as nossas redes sociais. Fique ligado nas nossas discussões e acompanhe o nosso trabalho. Bom, hora de ir direto ao ponto, então. E afinal de contas, pessoal, o que é uma distopia? Daniela, o que é uma distopia? Bom, a gente tem que entender que distopia não é um termo corriqueiro, né? A gente não usa no dia a dia. Então, acho que a forma mais fácil da gente compreender o que é distopia é comparar com a utopia, né? Que é exatamente o contrário. O que é uma utopia, né? A gente pode lembrar que utopia foi um conceito desenvolvido pelo filósofo Thomas Morus e ele escreveu um livro com esse nome e utopia era um lugar fantástico, onde as relações de trabalho eram perfeitas, a divisão dos bens era perfeita, não havia dominação, as pessoas eram felizes, viviam bem, se relacionavam entre elas. Então, um lugar ideal, né? Um lugar de perfeição, tanto nas relações como na manipulação dos bens e do trabalho. Então, distopia seria o quê? O contrário disso? Sim, é uma coisa importante que você falou, que é algo idealizado, né, utopia, e é algo que não existe. A distopia é exatamente o contrário, no sentido de que ela existe e fala sobre uma sociedade atual, por exemplo. E, geralmente, é uma crítica social pessimista, que fala, a característica é sobre autoritarismo e algo que... Exemplos, vamos falar de exemplos. O que a gente pode dizer que é um exemplo distópico, Luciana? A gente pode citar, por exemplo, o filme O Preço do Amanhã, né? A gente tem vários filmes, dentre eles esse, que vai mostrar a questão da distopia no tempo, né? A busca que a pessoa tem de correr atrás de um tempo que ela não tem, mas que ela quer ter e precisa ter. E aqueles que acabam não obtendo o tempo necessário, acabam sendo minorizados, acabam tendo menos o que fazer diante de toda aquela sociedade. Alguns exemplos também de produtos distópicos que são oferecidos pela mídia, tem vários filmes, né? Jogos Vorazes, Matrix, que são lugares, sociedades que estão dominadas ou por tecnologias ou pela mídia, né? Dominadas por um poder, um Estado, e elas sentem que não há outra forma de vida além dessa dominada. O povo já se coloca nessa posição de inferior ao governo, já vê o Estado como totalitário, então ele está apto a receber todas as normas, todas as imposições que o governo faz. Está passível de ser dominado e manipulado. Um povo passivo. E daí o governo usa diversos meios para conformar o povo e fazer com que eles acreditem que o que eles têm e o que eles são é o que vai fazer eles felizes. As distopias, elas surgem num contexto teórico que era explorado por três estudiosos norte-americanos, que é o Paul Lazarsfeld, o Harold Lasswell e o Robert Merton. E eles são os desenvolvedores, digamos assim, da teoria que a gente chama de hipodérmica, que diz que a mídia pode dominar as pessoas, ela insere conteúdos na mente das pessoas sem qualquer filtro, né? E por isso hipodérmica, por causa da agulha, né? Que dá injeção subcutânea. Então a pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: é possível a gente controlar completamente uma sociedade por meio dos meios, Luciana?
Eu acho que desde que a sociedade se permita ser controlada é possível, porque a mídia está ali justamente para passar as informações, no caso, sendo um produto, a mídia ela trabalha com o mercado, então ela trabalha com questão de venda, de rentabilidade, ela está ali para passar as informações, para afirmar, no caso que nós estamos falando, a distopia. Então, se a sociedade ela já está, de certa forma, disposta àquilo, exposta, melhor dizendo, aquilo, ela vai absorver, sim, todas as informações sem fazer nenhum tipo de filtragem. Lembrando que a distopia, ela é vista como uma realidade futurista, que poderia acontecer, que não está acontecendo. É claro que a gente vai até falar sobre isso. Existem alguns aspectos que já se fazem presentes, que são distópicos e que já se fazem presentes. Mas é um adiantamento de algo que possa... Mas é uma previsão, né? Agora, você disse que a mídia pode dominar se as pessoas deixam, mas será que as pessoas deixam? Elas têm esse poder de deixar ou não, né? E aí a gente vai entrar naquela questão da passividade. A audiência é passiva? Em tempos pós-modernos, essa passividade morreu, foi exterminada? Ela já existiu em algum momento, Juliana? Nós temos tudo hoje para não sermos passivos. A gente tem o conhecimento, né? Hoje é muito mais fácil de obter esse conhecimento, a ignorância está cada vez ficando mais para trás. Mas fica a dúvida, será que pela massificação, será que pela essa imposição da mídia, nós realmente estamos desenvolvendo o senso crítico? Ou a gente está cada vez mais presos ao status quo massificado, né? Então, é difícil. Eu acho que a passividade, ela não existiu sempre. Existem focos de resistência, mas quando essa resistência insurge e domina o ambiente social, ela também vira sistema. E aí a gente continua massificado, a gente sempre continua vivendo sob os mesmos padrões. É muito difícil se libertar. Eu acho que a audiência nunca foi passiva, mas também, ao mesmo tempo, ela não está liberta das cadeias que aprendem aos mecanismos. Mesmo né? achando que está liberta. Daí eu acho que é a importância da distopia, não como algo bom, mas algo que vai levar ao autoritarismo. Para o autoritarismo existir, é preciso uma distopia. As pessoas precisam ser passivas em alguma coisa, né? Agora, a gente fala muito em distopia, como eu comentei, no futuro, né? Uma sociedade pós-apocalíptica que viu uma necessidade de uma espécie de dominação, de segurança e tal. Aí eu pergunto para você, Guilherme, que aspectos da nossa sociedade hoje a gente pode considerar distópicos? Que estão longe do futuro, que não estão no futuro, na verdade estão muito próximos. A gente já vem de um processo aí nos últimos, vamos colocar aí uns 200, 300 anos, desde o surgimento do iluminismo, a gente viu um processo do surgimento das metanarrativas, que eram narrativas que explicavam o mundo, que tentavam colocar um ponto ideal lá no futuro, onde tudo seria maravilhoso. Tivemos aí o socialismo, o comunismo e o iluminismo. Só que desde a Segunda Guerra, mais ou menos, estamos vindo numa crescente contínuo de desencantamento do mundo. Essas coisas estão perdendo sentido para a gente. E ao mesmo tempo que a gente olha para o futuro e não vê o nada, ao olhar para o futuro e não ver o nada, a gente passa a não perceber onde a gente está colocando o chão hoje. Nós vemos esse cenário hoje na política. A gente não consegue mais ver um caminho para a política porque a gente piamente acreditou que não há mais nada a ser feito. Não existe um caminho que vai levar a nada bom. Não existe um caminho que vai levar nada bom na política, não existe um caminho nada bom que vai levar as coisas para um melhor sentido ambiental, melhor sentido econômico. A gente entregou essa nossa reflexão sobre as coisas, nosso poder de resistência para o sistema, para o próprio sistema, o Estado, a mídia, e dessa forma a gente deixou de sair um pouco disso e analisar o contexto em que a gente vive, onde a gente está situado, o que eu sou no mundo hoje. Será que eu tenho que entregar as coisas para um sistema técnico-científico, onde tudo é quadradinho, está preso a uma tecnologia? Uma rotina de tempo. Né? Eu creio que falta muito isso na humanidade. A gente se pergunta muito como e para quê, mas a gente parou de se perguntar por quê e o que no sentido das coisas. Quando a gente para de se perguntar, nós já estamos automaticamente em uma realidade distópica. Exatamente, estamos partindo para uma realidade assim, pois tudo é dado para a gente, é mastigado de como fazer. Cabe a nós somente pensar em fazer melhor, como fazer melhor. Isso caracteriza bem a questão da distopia, porque nós já vivenciamos toda essa estrutura, nós já vimos
durante o tempo que o governo não dá certo, que as coisas não dão certo, e daí eu acabo cedendo porque eu já tive a experiência de que as coisas vão continuar assim. Então é Por mais fácil medo, ceder. né? Por Isso. segurança, são motivos Ou que mesmo nos acomodado, prendem né? à realidade comodismo. social. O Marco Casanova, que é um filósofo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte, no mundo hoje, ele fala: por mais que tomemos parte de um movimento vital cada vez mais frenético, por mais que nos vejamos diante de uma profusão cada vez mais gigantesca de opções de trabalho e diversão, por mais que nossas vivências se acumulem em um ritmo cada vez mais incontrolável, vemo-nos, por fim, em face da sentença: em todos os caminhos, nada caminho. Quanto mais coisas surgem, nos vemos indo para o nada. Gente, nosso papo tá ótimo e com certeza esse assunto ia render muito mais, mas nosso tempo aqui é curtinho, então eu quero agradecer a participação de vocês. Obrigada aí pela disponibilidade de vocês em participar desse programa. E se você quer saber mais sobre esse tema, ter maiores esclarecimentos, é só você acessar o nosso site, os artigos desse pessoal que está aqui comigo e também de outros articulistas que participaram dessa edição. A gente se encontra na próxima quinzena.